8h25, gente. Vamos lá, Ariquemes, para começar bem o dia. Agora com seu café, né, com terapia. E hoje aqui com o nosso entrevistado, você, nosso convidado principal, com o nosso convidado aqui, Cassiano Ricardo, né, o professor Dr. Cassiano Ricardo de Souza, que está trazendo mais informações e educação em saúde para o senhor, para a senhora e para toda a família. Cassiano, a gente estava falando sobre a questão das pandemias, né? Falamos um pouco sobre a história das pandemias, sobre a importância das vacinas e sobre a questão da Covid-19. É importante, né? Eu gostaria que você enfatizasse sobre a questão das medidas de segurança, visto esse aumento de casos e até alguns óbitos também no nosso estado. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então, na verdade, a questão epidemiológica é interessante porque envolve questões sociais, questões políticas, questões culturais. Então, desde o início, nós tivemos aí medidas restritivas que foram pertinentes, né? Que foram medidas de isolamento social, uso de máscaras, a lavagem de mãos, né? Todo esse contexto. E hoje nós estamos aí reemergindo novamente com um número de casos novos da Covid-19. Vale ressaltar que não é a mesma variante, tá? Que assolou o início, que o início foi a variante Delta, Alfa, Gama, né? Agora não, nós temos aí da Omicron para cá, nós temos subvariantes. Essas subvariantes, elas começam aí de uma certa forma a escapar de algumas medidas, né, de higiene, de vacinas e tal, mas assim, isso ainda está em fase de estudo, né? Isso está em fase de estudo, né? Mas é claro que, se for considerar risco-benefício, as vacinas superam imensamente, né? E, inclusive as formas graves da doença, a gente não é acometido porque nós estamos vacinados. Então, mas é importantíssimo que as pessoas não relaxem nessas medidas restritivas, né? Que elas continuem. Porque o que acontece? A sociedade, quando a epidemia ela abaixa, de modo assim dizer, ela diminui, né, a incidência, as pessoas começam a relaxar as medidas, elas começam a esquecer do problema. E aí passa novamente a interagir muito, né, a se aglomerar em festas, se aglomerar em vários ambientes, né? E aí elas começam e como as doenças são elas continuam circulando, inclusive o coronavírus, claro, continua circulando, é um vírus, ele vai tendo picos aí, alternâncias de acordo com que a sociedade se movimenta, interage. Então é necessário, é fundamental que as pessoas continuem tendo medidas de cautela, né, de cuidado. Se você conseguir prevenir, logicamente que é viável. Olha, eu vou usar uma máscara para entrar num supermercado, eu vou usar uma máscara para entrar numa loja, porque para mim é importante que eu me protegendo, eu protejo o outro. Então, por que não usar, né? Há quem não use, mas se você puder usar, contribuir, logicamente que vai ser muito, muito bom. É aquela coisa, a mesma coisa eu, por exemplo, jogar lixo na rua. Eu falo, vou jogar lixo na rua porque não importa, eu joguei, não vai me afetar, mas isso vai afetar a coletividade, né? Isso uma hora que, se todo mundo pensar que vai jogar e não vai dar nada, aquilo vai gerando um problema para a própria sociedade. Então, o meu comportamento individual, que eu quero dizer, ele interfere no comportamento, no resultado para a coletividade. E também nós vemos hoje, né, Cassiano, a questão das doenças, né, desse período sazonal aqui em Rondônia também, né, principalmente aqui no nosso município, né, com as doenças respiratórias que já estão também aí fazendo, né, suas vítimas, crianças, adultos, idosos, e agora com a questão da Covid de novo aí retomando. Sim, exatamente. Então, nós temos aí doenças de transmissão respiratória, elas se propagam com mais facilidade. Então, claro que à medida que as pessoas se aglomerarem mais e houverem mudanças climáticas, essas doenças elas tendem a emergirem. Então, nós temos aí, por exemplo, o H1N1, o H3N2, que é a gripe suína, né? Tem a gripe suína. Né? E nós temos aí o próprio coronavírus, né? E outras que elas vão se agravando de transmissão respiratória, né?
Interessante é a gente falar que o que acontece é que já vem sendo anunciado há pelo menos 3 a 4 décadas pela comunidade científica internacional, é a questão do desequilíbrio ambiental causado pelas ações antrópicas. O que seria isso? A ação do homem sobre o meio ambiente tem favorecido o surgimento de determinadas epidemias. Por quê? Porque o homem ele é o ser que interage com a natureza, como eu falei no início do programa, né? Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos um excesso de lixo, de acúmulo de lixo, nós temos queimadas, né? Nós temos desmatamento em excesso, nós temos quase todos os nossos rios praticamente poluídos, tá? Isso existe tudo em estudo, tá? Rios poluídos. Então, o resultado disso vai ser o quê? Aquecimento global. Nós usamos combustíveis fósseis em excesso, né? Aumento do CO2, da camada de ozônio vai aquecendo. Então, nós temos aí um desequilíbrio ambiental. Nós percebemos uma mudança climática. Se nós aumentamos em 2, 3, 4, 5 graus a temperatura, por exemplo, nós já favorece o desequilíbrio e o surgimento de novas doenças. Não só isso, mas também a interação do homem com os animais. Quanto mais o homem ele tenta domesticar, eu diria assim, domesticar no sentido de entrar na natureza e depredando esses animais, né, acabando com esses animais e interagindo, existe um conceito chamado de spillover, de um pesquisador americano, David Quammen, que ele fala sobre isso, que o homem interage demais com os animais, não respeita esse espaço e acaba acontecendo de doenças vírus e bactérias que vivem em harmonia na natureza, nesses animais, nesses reservatórios animais, acabam passando para o homem, levando doenças para o homem, porque o próprio homem está causando isso. Muda de hospedeiro, né? Ele acaba mudando de hospedeiro. Ele vive, o vírus, bactérias vivem bem ali entre os animais, não produzem doenças neles, mas eles são reservatórios. O homem vai lá no meio ambiente, depreda, degrada, mata os animais, come a carne, consome, e isso acaba aqui fazendo com que haja o risco desse conceito spillover. Significa há uma transposição desses vírus, bactérias para nós. E aí a gente não sabe de que forma isso vai interagir com o homem, né? Normalmente acontece de zoonoses surgirem, doenças. Então, saúde, meio ambiente, aí são dicas agora importantíssimas para que todos nós aí, como comunidade, nós comecemos a olhar diferente, né, Cassiano? Educação, saúde, meio ambiente, tem que tudo caminhar junto em equilíbrio. Né? Não adianta eu pensar que não vai influenciar na vida do outro, mas eu acabo influenciando também. Qual a dica aí que você dá para todos que estão em casa com relação a esse período que nós estamos vivendo, então? Já veio dicas importantes aí com relação ao meio ambiente, ao cuidado com o meio ambiente. Quais são as suas outras dicas para a gente? Isso. Na verdade, isso é um pouco controverso. Existem correntes científicas que falam uma coisa, existem outras que falam outras. Eu gosto muito do conceito de um médico e antropólogo norte-americano, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala sobre o conceito de sindemia, né? Sindemia, que é o quê? Agora nós vamos passar a conviver com essas mudanças, né? Então nós temos que nos adaptar também diante desse cenário, porque é praticamente irreversível. Aquilo que acreditava-se que as reservas naturais elas eram renováveis, isso era pregado dentro das escolas. A natureza se restabelece. Hoje a gente sabe que não. A natureza ela não se restabelece. Tá? Então, a gente vai passar a conviver aí com esses desequilíbrios ambientais e possivelmente novas epidemias podem vir a surgir ou não. Isso ainda é incerto, a gente não tem como ficar prevendo isso, né? Mas é possível, pelo que a gente observa o cenário ambiental hoje no nosso mundo. Isso, por isso é importante, né? Quanto mais conhecimento e informações nós vamos adquirindo, a gente vai conseguindo armazenar tudo isso e adotar também em práticas no nosso dia a dia. E uma outra importância, né, que eu vejo aí, que nós temos que começar a cultivar, é a importância de ouvir, né, de aprender
a ter essa escuta ativa, essa escuta qualificada, que faz com que a gente melhore a nossa comunicação. Como o Cassiano bem falou, nós temos muitas fake news, né? Então, eu tenho que começar a identificar, a buscar, antes de tomar qualquer medida, né, Cassiano? Porque, às vezes, uma fake news pode custar uma vida. Isso, exatamente, doutora Luciane. Então, na verdade, as epidemias, as pandemias, elas trazem impactos para a sociedade, né? Impactos psicológicos, impactos econômicos, impactos físicos. Então, veja bem, olha o quanto nós sofremos, você como psicóloga sabe disso, com a parte da saúde mental. A saúde mental hoje dos trabalhadores da saúde, por exemplo, eu sou um profissional da saúde, né? Então, ela se deteriorou absurdamente na pandemia. Por quê? Porque nós sofremos as mazelas que a pandemia trouxe. O mundo era uma coisa, num dia, no outro, o mundo era outra. Então, isso trouxe profundas mudanças na nossa sociedade, que levaram a famílias a ter uma série de problemas, né? Como eu disse, não só econômicos, financeiros, mas também psicológicos, sociais. E isso afetou muito as pessoas. Hoje a gente tem muitas pessoas sofrendo com transtornos de ansiedade, que já sofriam, mas se agravou com a pandemia, né? Transtornos depressivos, transtornos de humor, transtornos sociais, uma série de outros transtornos que hoje estão aí, quase todo mundo que a gente conhece tem, né? Sempre tem alguém na família tem algum problema de nível de saúde mental. Quando a gente fala saúde mental, na pandemia, a gente não fala do indivíduo que ele está surtado, que ele está com uma psicose só. A gente fala do indivíduo que ele tem essas mudanças que geraram impacto na vida dele e fez com que ele precisasse se readaptar a esse tipo de vida. E nem todo mundo se readapta, né, tão rápido. Então, ele acaba sofrendo muito as consequências dessas epidemias que são avassaladoras para a sociedade. Crianças, adultos, as famílias em si, muitos conflitos, eles emergiram desse contexto que nós acabamos vivenciando. Mas a memória, ela não pode ser curta não, né, Cassiano? As pessoas, elas têm que redobrar os cuidados, ficar atentos agora, porque nós não queremos viver o triste cenário que nós vivemos há pouco tempo. Isso, exatamente. É necessário que as pessoas continuem se cuidando, como eu sempre digo, né? Medidas de higiene não fazem mal a ninguém, pelo contrário, né? Continue lavando as mãos, se possível usar máscaras, se possível fazer isolamento de casos de pessoas que estejam contaminadas contra vírus de transmissão respiratória, né? E as pessoas têm que ter essa consciência, e a informação ela está aí, ela está na internet, basta você usar de forma correta, consultar de forma certa, né? Não fique vendo fake news, coisas que não vai trazer nada, agregar nada para você nem para a sociedade, tá? Use o seu smartphone, a sua internet, para você ver coisas que são interessantes, que vai trazer coisas construtivas para você, para sua família, para o seu bairro, porque eu não preciso querer mudar o mundo, basta eu querer mudar ali dentro mesmo do meu ambiente familiar, que eu já contribuo, consequentemente contribuo com o meu vizinho, acabo contribuindo com a minha rua, com o meu bairro, e é assim que se constrói o pensamento coletivo, tá? Eu pensando não só em mim, mas eu pensando também no outro. E continuando com esse momento de saúde, agora a gente vai chamar nossos apoiadores novamente e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa escuta qualificada que eu falei e sobre a importância realmente da saúde mental e como o profissional de saúde ele acaba ali sendo a nossa porta de entrada, a importância de identificar todas essas questões que acabam envolvendo o ser humano, que tem que ser visto sempre de um modo holístico, né, de um modo total e integrado. Vamos lá, PJ, pode chamar nossos apoiadores.